Fala pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o querido amigo Gil do Conselho. Vamos conversar bastante sobre crianças, adolescentes e tudo que aconteceu aí, né, nos últimos períodos. Gil, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina uma correria que seja. Te deixar à vontade, fala um pouquinho de você. Vamos lá, se apresenta. Bacana. Também para mim é um prazer, Fabiano, estar aqui contigo, né? E agora eu tô vendo que você está no novo desafio, né? Candidato ao Conselho Tutelar, né? Eu falo assim, que é um órgão que eu não conheço nada, né? Nada. Estamos aprendendo. Mas é importante saber que você vai, fé em Deus, vai virar conselheiro tutelar aí, se Deus permitir, vai permitir, né? Se precisar do bem. Eu venho aqui hoje para poder contribuir, principalmente nessa pauta, falar de criança, falar de adolescente, que é a minha causa. Eu sempre falo que eu tenho uma causa, né? Mas o que eu usei, o tempo que eu estive no conselho, durante os 10 anos da minha vida que eu passei no conselho. Eu falo que foi a minha melhor faculdade, minha melhor pós, melhor tudo. Porque ali é o dia a dia, né? O dia, são casos diferentes. Quando eu falo assim de criança, aquele jargão muito grande, ai, tadinha das crianças. Todo mundo fala isso, né? Quer ajudar. Mas na prática, são poucas pessoas que fazem isso, né? Sim. E hoje, no meu desafio, hoje estou como chefe de gabinete da deputada Solange Freitas, né? Hoje o meu desafio é difundir mais ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora não só a nível de São Vicente ou de Baixada Santista, mas a nível de Estado, trabalhar pela primeira infância e por que não olhar para o terceiro setor, com quem realmente trabalha com criança e adolescente. Então isso é um desafio, nós teremos esses praticamente aí 3 anos, quase 4 anos pela frente aí para desempenhar algo que possa deixar um legado aqui na Baixada e no Estado de São Paulo. Bacana. Gil, eu queria começar pela fase, né, inicial realmente. Vamos começar lá atrás. Como é que começou o Gil no Conselho? O Gil do Conselho surge em 2006, né? Eu tenho um afilhado chamado Guilherme e na época ele precisava fazer uma cirurgia, colocar 2 tubinhos no ouvido. É uma cirurgia muito delicada, tem uma doença, uma doença rara, mas ele dormia e corria o risco de não acordar vivo. Então você imagina, naquela época lá atrás, a operação era de 100 mil reais, de 80 a 100 mil reais, e nós não tínhamos condições, né? Mãe dele, nem a gente, né? E na minha família, nossa criação... Nem informação se tinha, né? Não tinha nenhuma, porque assim, eu estava na iniciativa privada, eu tocava uma cooperativa de trabalho, prestava serviço para a drogaria Iporanga, nem sonhava com política, nada disso, nem com conselho, não sabia nem o que fazia um conselho até lá. E eu comecei a buscar ajuda, e até mandei um e-mail, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Sim. Era um e-mail, mandei para o e-mail para o secretário de saúde de São Vicente, na época era um secretário chamado José Roberto, e na época ele foi muito ignorante na resposta, ele foi muito grosso. Falou, quer fazer alguma coisa? Se candidata a alguma coisa e vem brigar pela saúde, que eu não tenho como te ajudar. Putz, fiquei pé da vida, né? Com podcast nós podemos falar à vontade, fiquei puto da vida, a verdade é essa. Né? Fiquei puto da vida. Perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? Aí eu falei assim, muito obrigado. Aí eu me candidatei a ser conselheiro de gestor de saúde, fui eleito, não sabia nada. E aí eu vi que ali no Conselho de Gestor de Saúde não podia fazer nada pelo Guilherme ainda. E aí eu vejo faixas na rua assim, eleição para o Conselho Tutelar. Eu falei, é isso. Né? Lá atrás, em 2006, eu falei, cara, eu vou fazer isso. E fiz, passei, deu certo. E o meu primeiro caso não foi do Guilherme, foi de uma criança vítima de violência sexual, nunca tinha visto isso na minha vida. E fui atuar. E ali foi um divisor de águas para mim muito grande. Você imagina, a gente não tinha nenhuma capacitação, como não tem até hoje. A pessoa que vai disputar um cargo para ser conselheiro tutelar, ele não tem um preparo antes, não tem nada, ele não sabe o que vem pela frente, acho que tudo é bonitinho. Mas quando chega lá, não tem nada de flores, né? Verdade. E quando eu peguei aquela criança de 2 aninhos e alguma coisa, vítima de uma violência, amiga, eu não dormi, foi uma semana, cara. E todos os meus companheiros eram novos, então nós éramos 5 conselheiros novos na área continental de São Vicente. E aí, na minha época, tinha Orkut. Né? Hoje não tem mais, hoje é Face, mas na minha época é de Orkut. E aí eu comecei, ali tinha aqueles grupos, né, aquelas salas, eu conheci alguns promotores que lidavam com a área da infância e juventude. Eu conheci um promotor muito bom de Curitiba, e esse promotor me deu um norte de algumas coisas, eu acompanhava as palestras e eu comecei a entender. E o meu segundo caso, eu consegui definir esse caso, logicamente acompanhamos tudo certinho, mas o meu segundo caso foi o do Guilherme, conseguimos a petição, o juiz aqui deliberou para que pudesse sair daqui da Santa Casa, ser operado em São Paulo, foi de helicóptero, foi uma coisa bacana, ali eu já me senti realizado. Ou seja, aí o meu papel eu cumpri, e eu cumpri como padrinho, que na minha criação, o padrinho é como se fosse um pai, na ausência dos pais. Sim. O padrinho faz esse papel, né?
E ali já tinha feito. Só que aí o primeiro caso me chamou muita atenção. E eu sabia ali que ali seria meu lugar de fazer um trabalho que eu sempre gostava de ajudar o próximo. Ficou a luzinha ali, ficou, né? Porque assim, não era só atender um caso e sair. Meu mandato era de 3 anos, não era 4 anos que não era hoje. Era 3 anos e podendo ser reconduzido mais uma vez. E ali, olha como que Deus prepara, né, Fabiano? Eu jamais sonhava em ser conselheiro tutelar. Eu não sou assistente social, minha formação mesmo é administração de prática. Eu tenho outras faculdades, mas é administração que chega mais perto. E aí eu vi que era um divisor de águas, aí eu vi que era um chamamento, ou seja, nesse plano espiritual, essa é a minha missão, que era trabalhar por criança e adolescente. Sim. E aí fiquei por 10 anos da minha vida. Olha só que coisa. Foi assim o início da nossa jornada, e aí eu não era Gil do Conselho, era um Gil, o Gil que tocava um samba, o Gil que era da Praça 12, um bairro que tem no Maitá, o Gil que ajudava no social, mas não era Gil do Conselho. E aí ficou Gil do Conselho. E aí, logo depois de 10 anos. Boa experiência. Pelas boas práticas. Boas práticas, e hoje, graças a Deus, eu posso falar com propriedade do Estatuto da Criança e Adolescente. Hoje eu dou aula, formo conselheiros, capacito os candidatos ao Conselho Tutelar. Na minha época não tinha isso, mas hoje dou isso de uma forma gratuita, de uma forma que eu possa ajudar. Agora, esse ano, fui contemplado desse curso do Conselho, a Faculdade de Santa Cecília, colocar na sua grade lá, você fazer o cursinho de uma maneira virtual, para quem quer saber um norte de como ser conselheiro tutelar, né? Porque na prática é diferente da teoria. Não é só ir lá e dar o nome. Não, nada disso. Mal sabe que o conselheiro responde 10 anos pós-mandato da sua vida. Pode complicar com ele certinho. Complicar com ele de uma maneira muito delicada, né? Então não é só assim, chegar lá, achar que vai ser conselheiro, vai lá canetar e não vai dar em nada. Dá sim, viu? E dá coisas sérias. E é engraçado isso, porque assim, cada cidade tem a sua particularidade, cada região tem o seu ponto, né? Por exemplo, em São Vicente são 2 vagas, em Santos são 3, no Guarujá são 1. Então cada lugar, né, cada cidade tem a sua particularidade, todo o seu processo, né? Enfim, por exemplo, Santos teve agora o teste psicológico, onde nós tivemos que passar por uma entrevista, né? Tem algumas cidades que têm prova, outras cidades não têm prova, mas uma coisa que vem melhorando é a seriedade no processo. A partir desse ano é obrigatório a eleição, o que não era nos últimos anos, né? Você podia fazer outras formas de seletiva, né? Então a partir desse ano, em todo o território nacional, por causa da mudança da lei, é uma eleição obrigatória, então isso aí ajuda bastante a seriedade no processo. Entrando aí agora um pouquinho nessa sua caminhada, né, Gil? Você saiu do conselho, uma situação que teoricamente era só uma conversa com o Ministério Público e na teoria, né, você conversa com o Ministério Público e tudo se resolve. A gente acha que é tudo num passe de mágica, né? E aí você embarcou no Legislativo. Na verdade, eu não vou perguntar qual foi a maior dificuldade, porque dificuldade tem todo dia e tem toda hora. Mas o que você sentiu nessa transição, onde você era um aplicador da lei, e aí você passou a ser o cara que vai pensar a lei, né, a nível municipal? Fala um pouquinho dessa transição. Eu fiquei no Conselho durante os 10 anos, e nesses 10 anos eu tinha recebido já inúmeros convites para ser candidato a vereador. Eu nunca aceitei. Porque quando eu disputo uma eleição, eu quero cumprir, sempre eu cumpro até o final do meu mandato. Então as pessoas votaram em mim para que eu cumprisse até o final. E também eu achava que não estava preparado para ser um legislador. Mas depois de 10 anos, eu já comecei a pensar. Comecei a pensar no 8º, 9º ano. Eu falei assim, opa, tem que me organizar. E já tinha uma bagagem já. E no conselho, com todo respeito, o conselho tem que estar passando prato, pedindo ajuda. Ajuda em que sentido? Que ajude criança e adolescente para os legisladores, não somente vereador, como deputado, seja lá quem quer que seja. Eles têm um olhar diferente. Eu falo que um vereador, um prefeito, um deputado, primeira missão de cada tinha que ser o quê? Conselheiro tutelar. Quem é eleito na cidade é remunerado. É o conselheiro, é o vereador e é o prefeito, âmbito municipal. Então, eu acho que antes de ser vereador, deveria ser o quê? Um vereador deveria ser conselheiro tutelar, para saber o que é trabalhar sem recurso, sem assessorias, ou seja, você e Deus sozinho, ali dentro, né? Sozinho. Então, você imagina, para eu migrar para o legislativo, a dificuldade que eu tive. Eu não confiava em ninguém, porque eu não tinha ninguém, né? Eu e Deus ali. E casos do conselho eu discutia em colegiado, aprendi muito isso, né? Ou seja, agir em colegiado. Pares, e na Câmara? Você não vai agir na Câmara, com todo respeito, fui vereador, eu posso falar, e me perdoe se tiver algum vereador que se sentia ofendido, mas cada um pensa no seu umbigo, cara. A verdade é essa, eu passei por lá. E eu vou falar bem claro, assim, né?
Infelizmente tem câmaras aí, se você parar para falar de criança e adolescente, eles não sabem nem o que é um CMDCA. Não sabe realmente qual que é o papel do Conselho Tutelar. Então é difícil você discutir com pessoas que não conhecem do tema, não conhecem dessa política pública. E se quiçá, sabe o que é uma política? Política pública? O que é isso? Público? É onde tem um cargo público lá? Tem um cargo. Tem um cargo lá, Então, assim, quando eu chego na Câmara, eu enfrentei umas batalhas grandes, que minha cabeça sempre foi do quê? De conselheiro tutelar. E continua sendo. Só que, logicamente, hoje bem diferente do que eu era lá atrás, né? Você acaba adquirindo um pouco mais de experiência, a humildade que eu tenho em falar. Aprendi muito, aprendi tomando pancada, sim. E nunca foi no amor, né? Sempre foi na dor. Eu costumo dizer que nós temos que saber sofrer para chegar. Sim. Tem que saber sofrer. E eu sofri para chegar. Chegar para passar por esse processo, para saber discutir sem ser com a emoção e sim com a razão. Porque tem momentos que você acha que você vai acertar tudo que tem. Não vai ter mais crianças nos semáforos pedindo esmola, crianças sendo utilizadas por pais para fazer trabalhos infantis, crianças sendo abusadas sexualmente. Você acha que você vai corrigir? Você não vai corrigir tudo. Você não vai conseguir. Você precisa de uma rede. E sozinho você não é ninguém. Só que a rede também precisa entender o papel do conselheiro tutelar. Sim. Afinal, é uma autoridade. É uma coisa muito séria. Nesse ano de eleição, eu sempre costumo dizer, Fabiano, eu vou falar para você que vai disputar, as pessoas têm que saber em quem vai votar. As pessoas têm que pesquisar. Ah, mas o cara é bonzinho. O inferno está cheio de gente bonzinho, viu? Falava que era bonzinho. E olha... e vai no desempenho o papel. Ah, mas eu vou votar no fulano ali, que o fulano ali é dono de um estabelecimento e tal, e me dá um arroz, me dá uma cesta básica. Não faça isso, fala, não vote nisso. Vote na pessoa que tem capacidade, que já provou que ama aquilo que faz, ou seja, ama trabalhar com criança e adolescente. Chega na Câmara, é totalmente diferente. E não foi fácil adaptar, hein? E não foi uma fácil. coisa assim, eu tenho discutido com algumas pessoas, e seu nome é sempre bem lembrado, porque eu costumo... entender algumas coisas e tento passar essa informação. Eu vejo hoje você como uma referência nesse tema a nível estadual, não a nível municipal ou regional, porque justamente pela caminhada, pelo seu histórico, por tudo que você já, por toda a farinha que você já comeu nesse sentido do dia a dia, né? E aí eu sempre falo, não, cara, vamos falar de criança e adolescente, tal, vamos. Ah, você conhece uma referência? Cara, temos algumas referências. Uma delas é o Gil a nível estadual e tem algumas outras que a gente também tem, né? Mas a gente tem que entender quem são as pessoas para a gente justamente poder trabalhar melhor. Eu acho que esse tem que ser sempre o foco. Eu queria que você comentasse também um pouquinho, Gil. A gente sabe de todo o cenário que foi as eleições municipais, de quando você saiu do Legislativo e aí tentou a oportunidade no Executivo. Qual foi o maior desafio nesse seu terceiro passo, vamos falar assim, O primeiro foi o Conselho, o segundo vereador, nesse seu terceiro passo que foi ser vice, num momento novo, num momento onde a gente acompanhou a mudança de que onde a mulher vem buscando e vem conseguindo um protagonismo bacana, Eu queria que você falasse um pouquinho aí, porque tem um pouquinho de história aí também ainda. Bastante, tem até bastante a gente resenha, chegar na próxima ainda. E tem resenha, Deixa eu lembrar, enquanto eu estive no Conselho Tutelar, eu me especializei na área da infância e juventude, Eu fui diretor de formação na Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo. Isso foi muito importante para mim, porque eu conheci diversos conselhos tutelares na capital, fora da capital, enfim. E ali eu tinha que estar dando suporte. O conselheiro tutelar, ele é sozinho. Se amanhã depois o juiz entender que você afastou uma criança, um adolescente de uma família de uma maneira inadequada, você vai responder um processo. E quem é que te defende por isso? Não tem padrinho. Então, aquela pessoa que só entra está pensando em vou ser conselheiro que eu vou ter um ótimo salário, ou, enfim, algo desse jeito. Vou ter um carro para andar. Tem conselho, tem cidade que nem tem carro. Não tem nada, cara. Não tem nada. Então, eu briguei muito, eu lutei muito por isso. E a gente continua lutando para que o conselheiro tenha periculosidade, seja obrigatório, não seja assim. Santos pode ter, São Vicente não tem, o Bertioga tem, Praia Grande não tem. Tem que ser de uma maneira uniforme, ou seja, todos têm que ter o mesmo direito. O conselheiro sai de casa e não sabe se vai voltar.
Sim. Ele não sabe, porque às vezes aquela família que é agressora, ele pode muito bem afastar um filho, né, de um pai e mãe, eles não entender e correr um risco muito sério de não voltar para casa, como já vimos isso acontecer. Então hoje, periculosidade. A segunda coisa, a formação contínua, ela tem que se fazer valer. As cidades, assim, tem que brigar, sabe? As pessoas sempre descer da cidade, eles têm que ser mais independentes, eles têm que saber separar a política realmente partidária da política pública que atender a criança e adolescente. E aí eu vou para responder a sua pergunta. A eleição de 20, para mim, foi um grande desafio. Eu não esperava ser o vice da Solange. Ainda venho conversando agora no caminho com o amigo Fred, que fez uma revelação muito boa. Eu não esperava mesmo. Minha campanha estava organizada para eu ser vereador, porque na última eu tinha perdido por 5 votos. Fui o sexto da cidade mais votado em 20, em 16, e de repente eu não entro, mas assumo depois, caso da minha suplência, né, era o primeiro suplente, e assumo. Eu estava muito bem organizado, diziam, né, a gente escutava falando que poderia ser um dos mais votados da cidade, né, vinha com um trabalho muito forte. E eu acabei aceitando o convite da Solange, quando ela me chamou. Confesso que foi um frio na barriga muito grande. Você imagina, ser vice candidato de uma repórter, TV Tribuna, uma pessoa midiática, uma pessoa onde passa o pessoal, né? Reconhece. E aí eu falei assim, como é que é isso? Eu não tenho essa capacidade. Olha. Eu estava me preparando para ser vereador, já estava firme, de repente vice. Falei, poxa, mas se me chamou, não chamou de uma maneira toda. Também já tinha outros convites também, ser vice de outras pessoas. Mas eu não passava para a minha cabeça. E eu conversei com ela, falei assim, olha, eu não vou ser um vice planta não, nem um vice poste, né? Porque a maioria dos vices você não vê trabalhando, não digo todos, tá? Mas a maioria fica de canto, né? Aquela pessoa que não vai atrapalhar. Male tem um telefone para atender. É isso aí, male, né? Eu falei para assim, a minha bandeira, se eu não perder a essência de ser um eterno conselheiro tutelar, ou seja, ter minha cabeça voltada para as crianças, você tem um vice aqui pela frente. Conversei com a minha equipe, eu tinha 10 pessoas que me ajudavam a tomar decisões, e apenas uma foi contra, mas depois se rendeu e entendeu também. Ó, poxa, esperamos até agora, sofremos tanto, agora tem tudo para a gente servir, de repente vamos entrar numa briga que nós não temos a certeza, assim, eu acredito que ela vai ganhar. É uma mulher, é um negro, você imagina. Então eu enfrentei desafios por ela ser mulher, vi os piores ataques da minha vida acontecendo, pela de ter sido mulher, por ser mulher, e ataques de outras mulheres, infelizmente. Era muita fake news. Isso é o que mais chamou a atenção, né? Muitas mulheres atacando, muitos. Eu olhei e não acreditei, né? Eu acho que as mulheres deveriam ser mais unidas, sim. Falam tanto de aí, mulher, né, empoderada, mas eu vejo que não é uma gama tão grande de mulheres assim. Ou é um discurso, uma falácia assim, um discurso aleatório, porque na prática é totalmente diferente. Eu espero sim, e eu estou do lado dela até hoje, por isso, por acreditar, uma baita potência, e não tem problema nenhum ela ser mulher e ser minha chefe. Muito pelo contrário. Queria mais chefes assim ainda, porque a gente está vendo a potência que é, o potencial que tem, a capacidade que tem e o caráter que tem. E a minha em 20 era diferente. E assim, para mim, era novo. Um cara que vem de periferia, vem das comunidades, tinha um respeito muito grande, sim, por causa do meu papel, por causa do meu trabalho no papel de conselheiro tutelar. E aí eu assumo um pretinho, tive discriminações constantes. O que um preto está fazendo para ser vice? Esse cara pensando que esse macaco, isso aqui. Mas isso não me afeta, nunca me afetou em nada, porque a minha adolescência foi sofrida. Então, só Deus sabe o que eu passei, minha família sabe o que nós passamos lá atrás, para chegar mais à frente cascudo. Então, eu cheguei cascudo sim, chegando com propriedade, e para mim era novo. E eu falava assim, se nós ganharmos as eleições, você imagina, uma cidade onde o vice-prefeito foi um conselheiro tutelar. Caramba, isso aí para mim ia ser a maior vitória. Vai ter problema. Acho que vai. E hoje eles entendem lá, os conselheiros estão lá, entendem que tem a gente como referência. Eu fico muito feliz de ter deixado um legado, ainda ser referência até hoje nas falas de conselheiro. Era um dos poucos conselheiros que entrava nas periferias aqui. Tem um lugar que é muito difícil entrar. Sim, e à noite outra entrar como? Entrar sem auxílio da polícia, conselheiro tutelar, ele não é policial. Nós temos que desmistificar isso, sim, né? O bastante. Conselheiro tutelar não é o lobo mau, né? O conselheiro tutelar não rouba criancinha, não rouba, né? Não come criancinha. Então a gente tem que desmistificar isso, porque isso gera muito problema, muitos traumas. A gente tem visto aí, né? Recentemente aí algumas coisas, e volta e meia a gente sempre vê alguma situação de violência com os conselheiros por causa da falta de informação, justamente quando as pessoas falam que o conselheiro é isso, o conselheiro é aquilo. Então assim, a gente tem que entender o cenário. Ele é uma ferramenta que vai ajudar a família. Sim, né, já está dizendo, né, conselho tutelar, né? Ele tem que muito bem aconselhar, dar o caminho das pedras, enfim. E aí eu passei por essa dificuldade, sim, em 20. Fomos ameaçados, tínhamos a tentativa contra nossas próprias vidas. Eu estava no carro quando a gente sofreu aquela tentativa, assim, e depois ainda tentaram culpar a gente de um atentado que nós sofremos.
E aí foi assim, né? Aí começa assim, eles que organizaram o atentado. Primeiro era o motorista, depois era um dos coordenadores da campanha, e por último, era o Pretinho. Sempre sobra pro Pretinho, né, mano? Sempre, sempre. E ali nós fomos pra cima, mostramos assim, meu, o certo é o certo, né? Nesse país é um país muito complicado às vezes. Você tem que, você sofre um atentado e você tem que provar que não foi você que fez o atentado. Como é que é isso? Aí depois ainda tentam incriminar a gente lá, com outras pessoas falando que tinha feito, que não tinha feito, e ainda bem que ali a polícia foi muito firme, foi muito correta, ela fez com bastante seriedade e habilidade e viu que era uma montagem, uma farsa política que estavam tentando tirar a gente do caminho da vitória. Isso atrapalhou a gente muito, senão eu tenho certeza que nós teríamos ganhado no primeiro turno. Certeza. Bacana. E entrando ainda nesse tema do conselho, né, Gil, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho do seu treinamento que a gente fala, né? Que você tem um treinamento aí que diz que é mágico, todo mundo passa, tá? Legal, o pessoal né? Falando aí, pô, eu fiz o treinamento com o Gil, tal, 2 dias antes da prova, caiu tudo que eu pediu na prova, tal. É verdade. Nós temos que ampliar isso aí para as outras cidades, cara. Eu cheguei a fazer, eu fiz aqui em Santos, né? Foi em Santos, né, Fred? Lá na Associação dos Advogados, Avenida Gonzaga, fiz São Vicente, fiz Bertioga, corri alguns trechos, assim, tentando expandir. Aquele negócio, pegue concurso, né, Fabi? Concurso, você vai fazer um concurso, você vai fazer aqueles cursinhos. Geralmente os caras te dão uma letra como vai ser, assim, mais ou menos onde você tem que estudar, sim, né? Sim. Não que você tenha um gabarito de nada, não tenho. Mas você tem que saber estudar. Geralmente quem vai para concurso está estudando há muito tempo e não vai estudar. O cara quer ser um promotor, quer ser um juiz, ele não vai pegar tudo aquilo, não tem como decorar tudo aquilo assim, não tem como. Mas você tem o caminho de estudar. Então isso, graças a Deus, eu adquiri com o tempo isso, né? Ou seja, a prática. Eu consigo transformar a prática na teoria para que eles entendam, não que acabem decorando leis. Espera um pouquinho, isso eu aprendi na aula, foi desse jeito. Aquele caso que ele contou, aplicou a lei e tal. É muito dinâmico ter aula comigo. Então, assim, boa parte das pessoas que chegam sem conhecer o ECA, eles não sabem o que é ECA, e fala ECA, né? ECA. Mas o que é o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eles não sabem nada. E, de repente, saem sabendo alguma coisa. Lógico que o êxito de alcançar, de passar numa provinha, numa disputa, para mim, é muito bom quando a maioria dos meus alunos passam. Para mim, aluno é como se fosse um filho, né? Você tem esse olhar, né? E quando também não passam, mas eles já saem sabendo, caramba, não sabia nada, hoje já sei. Hoje você sabe os direitos dos teus filhos, dos teus netos, de crianças, que às vezes o que mais tem batido, né? O que mais tem hoje aí são pessoas especialistas do que não é especialista. Eu acho isso, é o achismo, né? E isso não acontece com a gente. Fala assim, para do achismo. Que eu acho da redução da maioridade penal. Para com isso. É assim, a lei é essa. É a lei nua e crua, só que de uma maneira, que eu digo assim, bem didática de se aprender. Esse é o cursinho do Gil do Conselho. Quem chega lá vai sair sabendo alguma coisa. Eu conversei com algumas pessoas aí, né, enfim, Renata, o pessoal falou que é um gabarito. Vamos fazer o curso do Gil que é gabaritar na prova. Eu acho que foi, se a Nath estiver me assistindo, manda aqui escrito, Nath, acho que foi 90% dos meus alunos passaram. Foi, então. Se não me engano foi isso aí. Os números fizeram uma arte lá, tem um grupo que toca a internet pra gente, né? Eles acabaram fazendo uma arte, isso assim, 90%. Fico muito feliz, né? Muito felizes e tá tendo essa aceitação. Muita gente de Santos fizeram, também passaram aqui, Cubatão, enfim, Bertioga, esses lugares assim, o pessoal fala assim, olha, o que eu aprendi, cara, é batata, hein? Falei, é isso aí, mas vamos embora. E fico feliz. Esse é o bom caminho, né? É o bom caminho. E eu vou te falar, isso aí me dá um prazer enorme, cara. Essa é a satisfação de estar nesse meio público, saber que vai surgir mais, vai surgir mais Gil do Conselho na frente, que era muito causa. Sim. Você imagina o que é entrar no meio de uma vela, com um carrinho de mão, buscar moleque com perna e braço quebrado? Não. Isso aí, assim, tipo assim, decisão do tribunal do crime, que nem fala, ou do salvo, seja do que for. Mas eu não quero saber qual é que foi. Eu quero saber de ajudar o adolescente que está ali. Família, criança. Enfim. Imagina uma mãe não poder entrar para pegar o filho, que o filho está em umas ideias. Eu tive a oportunidade também de conversar bastante com o Edmir, que tocou muito tempo no Santos também, tocou a Pastoral do Menor, também é uma outra referência. Gente boníssima, gente boníssima. Então, assim, acho que a gente tem alguns nomes aí, tem pessoas para espelhar que fazem um bom trabalho e que dão uma direção, né, nesse sentido. Agora vamos entrar, né, na passagem aí que... Posso agradecer aqui rapidinho? Claro, obrigado, Simone, por ter tirado a dúvida, que foi 90%. Mas eu queria agradecer o pessoal que está nos assistindo, o Denis Juan, a Nath,
né, deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver aqui, está aparecendo para mim aqui o Robson, o Galvão, Felipe Galvão, o Claudinho. Ai, que legal, mano, bacana aqui, a Milena, a Luciana Mota, a minha intérprete. Somente de Freitas, tá assistindo aí, a deputada, mano. Aí, ó. Abraço. Ela tá vendo aí se o chefe de gabinete dela vai fazer a lição de casa aí. A Edna, obrigado, Edna Silvinha. Muito obrigado, pessoal, que tá assistindo a gente, Davi Mendonça, Mari Borges, o Fernando Guedes, o Antônio Celso, fala Celcinho. Mário Negreta, conselheiro de São Vicente. Com fé em Deus, vai ser reeleito aí conselheiro novamente, viu, amigo? Isso aí. Mandei já um salve aqui pro pessoal. Vamos lá, vamos lá. É sempre bom a gente mandar um alô. Lembrando que nós estamos, né, no YouTube, na página Fabiano Capri, nós estamos na página do Brasólia, também no YouTube, também no Facebook, Fabiano Capri Marapé. E depois a gente vai disponibilizar nos 17 canais aí que nós temos aí nas mídias. Caramba, Spotify, 17? Então já estamos, meu Deus do céu, é muita coisa. Estamos rompendo barreiras. Boa. Gil, eu queria que você falasse um pouquinho da eleição que deu uma projeção maior para você nesse sentido, aonde você rompeu a barreira da divisa ali municipal, né? E aonde você conseguiu aí tem que voltar a se apresentar, né? Porque você concorre a uma eleição a nível estadual e aonde as pessoas não o conhecem, né? E como é que foi isso? Como é que foi chegar num lugar onde de repente você especificamente não conhecia ninguém, você teve voto lá e você foi lá, tal? Cara, como é que é isso? Cara, para mim foi uma experiência ímpar, né? Eu de repente, eu tô como coordenador da campanha da Solange, né? Nós estávamos torcendo e organizando para que a Solange virasse deputado estadual. A gente sabia que daria certo, sempre foi que daria certo. Não foi fácil, né? As pessoas, o papo do achismo. E de repente eu vou cumprir uma missão do partido, né? O partido fala assim, olha, preciso que você venha candidato. Eu falei, mas eu não estou organizado para isso, né? Aqui meu negócio é organizar a campanha da Solange, né? Eu tenho, ela precisa ser, eu acho que ela tem que estar no meio público. Eu tinha isso comigo, que eu conheci a Solange, prefeita, vice-presidente da prefeitura, e a prefeitura, eu digo, na época perdeu muito, né? Eu falo que perdeu muito porque seria uma pessoa ótima, uma mulher, ia quebrar esse paradigma, sim, né? Mas enfim, e aí eu venho candidato a deputado federal, né? Além de ser candidato, está ajudando também na coordenação da campanha da Solange. Imagina se virar em 10, né? Mas foi um desafio bom, porque eu chegava em locais que as pessoas não me conheciam e eu também não conhecia. E eu tinha que me apresentar. E quando eu contava, o que eu estou contando aqui hoje, como eu chego no conselho, desse meu amor à causa, a minha família, quem sou eu para minha família, tinha que me apresentar. Quem é esse cara que chega aqui, esse pretinho, careca aí e tal, falando aqui, né? Tá pegando aí. Tá pegando, né? Sabe, sempre tem esses papinhos, negócio. Não era isso, né? E a nossa ideia era mostrar quem nós éramos realmente, o que passei. E eu contava a minha história de vida. Quando eu contava, as pessoas se identificavam. E nessa brincadeira, que é uma brincadeira séria, eu tive aproximadamente 15 mil votos, né? Uma primeira eleição como candidato a deputado federal. Mas você imagina, candidato a deputado federal, olha a época que eu saí candidato. Mourão, candidato. Paulo Alexandre, candidato. Rosana Vave, candidata. Gente, era 3 ícones. Eu falei assim, o que esse cara tá pensando? Sem contar os demais que já tinham mandato. Sim, né? Sim. Na época tinha outros candidatos aí, a federal que tinha mandato, estava vindo e infelizmente não conseguiu voltar a entrar. Mas imagine, sem contar os demais candidatos a deputado federal que veio aqui para a Baixada, sem contar aqueles ícones de internet, e nessa polarização de direita e esquerda, nós ali naquele meio que tem coisas da esquerda que é bom, tem coisa da direita que é boa, e você imagina. E o pessoal querendo dividir. E com candidato a presidente próprio ainda. Próprio, né? Nós tínhamos a Soraya que era candidata própria, e assim, nós sempre fomos partidários, né? E hoje é tão tal que hoje eu sou presidente do União Brasil em São Vicente, acabo coordenando a região aqui, tentando montar um bom quadro para 24. É isso, amigo. Então isso foi assim, foi diferente, mais ou menos diferente, desafiador, mas já estava... Olha, quem passou pelo Conselho Tutelar, que você não tem recurso, não tem orçamento, você vai disputar a eleição, você não tem fundo, não tem nada, você encara qualquer coisa, amigo, encara qualquer coisa. Quando você vai lá, vai numa comunidade, buscar um adolescente, colocar no teu próprio carro, que às vezes a prefeitura não tem um carro, ou tem um lugar que não dá para você contar com a guarda municipal, não dá para contar com a polícia, que não é legal, porque depois que eles vão embora, você vai ter que voltar lá. E como que você é enxergado? Então, muitas e muitas vezes eu fazia tudo isso com o meu carro, com mais algum amigo perto, amigo de conselheiro tutelar. Vamos no meu carro, vamos embora, não tem problema nenhum. Mas salvamos uma vida. Foram várias vidas salvas.
Bacana. Então isso é bacana. Então quem fez isso passa pelo processo tranquilo de prefeito, de deputado. Eu sempre falo, seja conselheiro tutelar, né? Fica fácil. Fica fácil, porque você discute muito e poucas coisas acontecem no conselho. É diferente agora, quando você está ali, aí você está com a deputada aqui, você tem emenda, você está lá, você tem poder de execução. É diferente, é diferente. Gil, nós tivemos aí, né, recentemente, na verdade, frequentemente a gente tem tido problema com o Conselho Tutelar de forma geral. Tá. Como é que é isso, você tendo essa experiência, tendo estado do outro lado, vendo essa situação de preconceito, onde às vezes a própria família, né, não confia ou não passa para o Conselho Tutelar, aquela situação de ameaçar a criança, olha, vou entregar você para o velho do saco, não, vou entregar você para o Conselho Tutelar e tal. Como é que você enxerga isso, tendo a experiência que você tem, passando o que você passou, vendo uma situação dessa? Recentemente a criança pulou do prédio aí, cara, loucura. O que acontece? Você sabe que esses pais que fazem isso hoje, que essas crianças e adolescentes, são aqueles pais que ainda vivem aquela assombração do juizado de menores lá de trás. A tendência é que um pouco mais para frente isso aí pare de falar, porque surge outra geração, geração, né? Acaba um ciclo, vem outro ciclo, né? E eu passei muito por isso. Eu fazia campanha minha última campanha, quando eu disputei 12, fiquei até 16, 12 do conselho, eu tinha que andar com um pirulito, cara. Aquele pirulito fazia tatuagem, as crianças me viam, a mãe falou assim, olha, eu falei com o Gia, vem aí, se não bagunça para tu ver, o Gia vai te levar. A criança me veio e tremia. Eu falei assim, não, vem cá. As crianças vinham assustadas, pega o pirulito. E não era brinde não, viu, para quem estava vendo, não fazia nada de errado. Não, pirulito para quebrar aquele paradigma, né? Sim, que a criança não vota, viu, gente? Então não era brinde, né? Não dá. Tem que desmistificar isso aí, né? O que mais tem é contrário para falar, né? E eu dava para a criança pensando, vem cá, o que está acontecendo? Não, eu não quero obedecer a minha mãe. Mas, gente, eu conversava muito com a mãe, né? A criança e o adolescente são seres em processo de formação. Sim. E quem é que forma isso? São os pais. Tá do lado, é a sociedade. Os pais vão orientar para quando ela vai viver em grupo, vai viver numa sociedade. Ela socializa com um amiguinho do lado, tem um amigo que tem uma criação diferente da dele. Então, assim, tem mãe e pai que às vezes são muito assim, olha, alguém tem que resolver o meu BO. Eu chegava no conselho tutelar, cansei de pegar mais assim, mãe, olha, vim entregar aqui no conselho, não quer obedecer tal, mãe, pera um pouquinho, você está no lugar errado. Ô mãe, eu falava mesmo. Na hora de fazer, a senhora me chamou para participar, assim, eu posso fazer, eu não posso fazer? Falei, é isso mesmo, mãe. Papo bem reto. Porque chegavam lá e ainda ficavam bravas contigo. O conselho não resolve nada. Como não resolve? Quer dizer assim, o menino tem 10, 12 anos, está 10, 12 anos sendo criado errado e de repente uma hora tem que resolver a vida da pessoa. Como você resolve a vida de um adolescente, de uma criança em uma hora? Nenhum, isso não existe mágica para isso. Não tinha uma varia mágica. Eu falei assim, mãe, a senhora está um pouquinho... Não, aí eu tinha que falar. E eu falava mesmo, não tinha conversa. Depois ia entender, porque aí abaixa os ânimos. Agora vamos começar tudo de novo. Aí começava um trabalho. Aí eu começava a acompanhar aquele adolescente. Eu pedia para vir a cada 15 dias conversar comigo, seja uma vez no mês. Eu começava a solicitar relatórios para a escola sobre aquele adolescente que estava acompanhando. A mãe se sentia como? Caramba, tem alguém para me ajudar. Esse é o papel do conselho. Ajudar, encaminhava ali para a rede, uma assistente social, uma psicóloga. De repente, o conflito familiar em casa refletia nisso e a mãe não queria assumir esse conflito familiar que tinha em casa. Às vezes briga de marido e mulher, às vezes era a drogadição dentro da própria casa e a criança vai crescer naquele meio, ela vai reproduzir o quê? Aquilo que está vendo. Isso é fato, não existe. O maior problema está dentro de casa. Né? Não tem. Fala assim, Gil, você entende o que é feito? Tudo? A criança está dando um errado ali. Mas a mãe dá de tudo, está errado. A mãe dá de tudo, a mãe dá de meio. São dois extremos diferentes. Você tem que ter o meio termo. A hora que errou, tem que corrigir. Tem que ser pai. E jamais, enquanto conselheiro tutelar, eu tirei a autonomia de um pai. Pai, você não pode agredir teu filho. A agressão é crime. Corrigir, não. Você vai corrigir, você pode tirar isso que ele gosta. Enfim, N coisa você tem para fazer. Você não pode tirar a autonomia que você tem, a autonomia. Mas, eu volto a dizer, o conselheiro tutelar, quando ele vai conversar com o pai, com a mãe, com o adolescente, ele tem que ser firme. Ele tem que ser firme. Ele não precisa ser malzinho, não é isso. Mas ele também tem que ser firme. Firme como? Nas ações. Vai fazer isso, vai ser desse jeito, eu quero que volte aqui comigo. Mandava voltar. Tinha adolescente, vai ter que voltar, vai ter que voltar. E eu tinha meus macetes também para lidar com os adolescentes. Sim, né? Até para você poder acompanhar, né? Não é na primeira consulta que você resolve o problema. Eu falar para os adolescentes, é muito simples, amigo. Tu não quer dor de cabeça na escola? Tu acha que eu sou de cabeça? O conselho tá tirando, vem aqui na escola. Toda hora. É verdade. Tu acha que eu venho aqui por causa de ti? Então tá bom. Você veio por causa de ti, só que você tá errado. Você vai acabar arrumando dor de cabeça mesmo. O teu pai vai assistir aula contigo. Pelo
amor de Deus, é simples, faz o teu, que teu pai não vai vir assistir aula contigo. Está aí, tá aí. Tem uns artigos aí, 129, inciso 5, do Estatuto da Criança e Adolescente. Vai lá, vai assistir a aula lá. Vambora, vamos assistir a aula. Se eu não me engano, tá, gente? Acho que é isso aí. Bora. Mas eu fazia isso muito, conversava muito com adolescente. Né? Bacana. Gil, eu queria que você comentasse um pouquinho. Nós estamos num ano eleitoral, um ano de escolha do Conselho. Sim, sim. O que você enxerga qual seria a melhor expectativa para esse momento, para esse quadro eleitoral de forma geral? A expectativa é que as prefeituras possam realmente divulgar esse processo, tenha mais divulgação, que as pessoas possam votar realmente, que o voto é facultativo. E quando o voto é facultativo, você não é obrigado a votar. E isso atrapalha um pouquinho o processo, diferente da eleição comum. Até nisso, o conselheiro que entrar, ele sofre, porque a pessoa não é obrigada a votar. Então, você imagina quando o voto é facultativo. Mas isso não acontece nas outras eleições, né? Eu particularmente estou com uma situação aqui em Santos, vou ter que dar esse exemplo, não tem como, porque é algo que eu tenho sempre batido muito, principalmente nas reuniões do CMDCA, enfim. Os locais de votação, né? Os locais de votação, eles juntam aí 4, 5 escolas, e aí tem todo um formato, né, porque não são todas as escolas que ficam disponíveis. O dia também, o período, às vezes não é muito claro quantas horas vão ser de eleição, enfim. Todo um processo muito diferente. É uma eleição que, claro, não é obrigatória, isso também causa alguns transtornos. Mas eu vou dar um exemplo que eu tenho batido muito na tecla aqui. Nessa eleição, por exemplo, eu tenho pessoas que vão ter que andar em 1,5 km para poder votar. Você acha que o cara vai sair da casa dele, andar 1,5 km para votar numa eleição que não é obrigatória? Se tiver sol, ele vai para a praia. Se tiver chovendo, ele não vai sair porque a chuva vai atrapalhar. Então, tudo isso atrapalha. É uma situação que... Não atrapalha, são obstáculos que o conselheiro tem que vencer. Eu falo assim, se o poder público, que nem agora São Vicente... venceu, agora vai ser urna eletrônica lá, é o que eu estou sabendo. Olha, esse já é um baita processo, já é um baita avanço. Né? Mas, em Santos a última já foi, essa também vai ser. Você começou agora, eu achei muito bacana, acho que é legal, porque é mais fácil, a apuração é mais rápida, acontece mais rápido, dá uma misura, né? Não que o papelzinho não dê, mas a eleição do conselho, tipo, tomar uma proporção muito grande. Né? Hoje, o conselho tutelar já é visto por políticos como futuros cabos eleitorais. A verdade é, se não for, dependendo do conselho, é candidato a vereador. Eu fico feliz quando o conselheiro é candidato a vereador, que ele vai saber da realidade ali do conselho, para poder levar para a Câmara para discutir. Aqui em Santos, se não me engano, são 2 a 3, né, que tem... São 3 aqui que já foram conselheiro tutelar, é o Augusto, o João Nery e o Bruno Normandi, né? Bruno Normandi, né? Foram conselheiros tutelares. Fico muito feliz que eles sabem da dificuldade que é um conselheiro tutelar, que é ser conselheiro tutelar e do órgão conselho tutelar também. Em São Vicente, por enquanto, somente eu. Ainda continuo nessa... Só eu que passei lá pela Câmara, já fui para outros voos, né? Mas eu sei da realidade, por isso que eu não perco a minha essência, eu sei de onde eu vim, quem eu sou e aonde eu quero chegar, né? Bacana. Gil, eu queria que você falasse um pouquinho de toda essa movimentação que a gente está falando, né? Qual a importância da participação das pessoas nas audiências, nas reuniões de conselho, no Conselho da Criança, enfim, qual é a importância das pessoas estarem participando nesse momento onde efetivamente a pessoa é ouvida, né? A gente tem várias oportunidades para que as pessoas sejam ouvidas e, dentre elas, essa é uma delas. Qual é o seu ponto de vista dessa oportunidade? Que não pode ser desperdiçada. Uma vez por mês aqui, acho que deve acontecer a reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Vou falar direto do CMDCA. Tá? Ali está inserida a sociedade civil e o governo, que é feito de uma maneira paritária. Né? É ali que é discutido e formuladas as políticas públicas de criança e adolescente. É ali que é discutido. Ah, mas você tem direito à fala? Você pode ser ouvido, sim. Você pode não ter direito a voto. Mas a fala, sim, por que não? Quem vive a realidade... Vai, numa zona noroeste, eu estou lá na Vila Telma, aqui de Santos, vai na Vila Telma. Quem está lá sabe do que está precisando lá. Quem está aqui no mercado já pensa totalmente diferente, já não é, de repente não é a mesma situação, é outro fato diferente, outra peculiaridade. Quem está no Banapé assim, quem está na ponta da praia, ou seja, cada local, cada bairro tem a sua peculiaridade. Então a voz do povo é a voz de Deus, não é isso? A voz do povo é a voz de Deus. E quando participa desses conselhos,
ali tem alguém escutando isso, espera um pouquinho, aquela pessoa está em tal lugar, ela está falando isso, de repente lá não tem uma pracinha adequada, ou de repente naquela praça adequada que tem, o pessoal faz uso constante de drogas que você não pode estar com o teu filho naquela praça. Pô, mas isso não é um papo pro conselho. É assim, se tem um direito violado de criança e adolescente, o conselho entra, o conselho, ele não vai lá, mas ele vai requisitar serviço para que a prefeitura possa fiscalizar, para que os órgãos competentes possam fazer a sua parte. Esse é o papel do conselho. Sim. Então, eu acho de suma importância quando tem esses locais onde é aberto falar ao público. Se é aberto falar ao público, ao povo, tem que participar. Tem que participar. Bacana. Gil, agora entrando numa cena que com certeza você, né, caminhou nesse cenário a passos largos a partir de que nós, infelizmente, temos acompanhados aí no estádio de futebol, nas feiras, agora nas feiras livres. Né, você também deve ter escutado muito, tomado muita cotovelada aí nas caminhadas aí, que é sobre a parte dessa situação das pessoas não respeitarem, seja a religião, seja a cor, né, todo esse cenário de que a gente pode dizer de falta de informação, né, essa linha de preconceito que a gente vem assistindo, infelizmente, quase que diariamente, né? Fala um pouquinho para a gente desse caso. Eu sempre tenho no nosso meio, né? Eu comento muito com a Solange, às vezes estamos em reuniões na capital, na Assembleia, de repente você vai participar de uma audiência ou de falas com pessoas, com outras autoridades, eu olho, só tenho de negro, irmão. Eu olho e falo, Solange, está vendo isso? Ela, no restaurante na capital, só tenho de negro. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou me vitimizando, jamais vou me vitimizar. Mas quero dizer que ali é onde que eu deveria estar, sim. Sim. É ali, meu local, é ali que nós temos que realmente ter voz e ter fala. E isso eu sou, graças a Deus, sou totalmente preparado. Só que nos dias de hoje, atualmente falando, há uma intolerância muito grande nesse meio. Se você falar um pouco da direita, a esquerda te taxa. Aí você te discrimina de todas as maneiras, não só na cor, mas de todas as maneiras. Se você está falando um pouco de uma pauta da esquerda, a direita vai lá e te... Então, assim, há uma intolerância política muito grande. É o que está realmente ocasionando aí as pessoas, uma destratar a outra. Uns falam assim, o cara é negro, mas é de alma branca. Sabe? Eu escuto cada graça, né? E eu sempre falo assim, o meu sangue é igual ao teu, cara, é a mesma cor. Não muda nada. O meu caráter, pode ter certeza que é muito, mas muito que tem meia dúzia, independente de cor, que não chega perto. Né? Então, assim, o papo tem que ser reto, que eu sempre falo, papo reto, é papo assim de chegar realmente, discutir pautas importantes, não discutir a minha cor, discutir a minha capacidade. Aí sim, aí vamos discutir. Vamos entrar numa linha muito boa de discussão, que é tranquilo, porque graças a Deus já tem casca para discutir isso. Casco, né? Bastante. Eu vi você recentemente falando, não, o Gil do samba, o Gil do esporte e tal, mas imagina o que você já deve ter passado. Irmão, eu toquei, os caras não sabiam que eu, assim, outro dia os caras veio cantando no projeto que nós temos, o projeto dos caras, o pagode dos caras, não tem fins lucrativos. E aí eu faço, é o meu hobby mesmo, né? Hoje eu gosto de praticar musculação, estar indo para academia e cantar nas horas vagas. Quem canta seus males espantos, né? Sim. E eu falo assim que não tem fins lucrativos. Aí o pessoal, poxa, eu jogava muita bola antigamente. O Gil era do samba. O Gil era do social. O Gil fazia eventos. Então eu tenho uma fase múltipla, assim, de cada hora você está num momento. Cada fase dessa eu pude aproveitar, né? E assim, isso me deixou robusto para chegar hoje, discutir qualquer assunto que você queira discutir aqui comigo. Desde periferia a grandes centros. Mas por quê? Porque lá atrás eu peguei essa bagagem. Pô, Gil vai ser patrulheiro do campus. Ele, poxa, tocou na noite, fui pai cedo. E eu amo minhas filhas e filhos, né? Eu falo, já tenho 2 netas, eu falo assim, eu nunca abandonei minha família, mas sempre estive próximo, né, da minha família. E olha que eles têm uma paciência, porque estar no meio da política não é fácil. Eles escutam cada coisa e falam assim, olha, vocês calmam, quando você escutar alguma coisa, fica tranquilo, que depois não vai ser nada disso, vocês vão vir conversar comigo, a gente conversa. Mas eles já sabem se colocar. Então, assim, imagina ser filho de político. E político no dia de hoje, que o pessoal é político, eu acho que o político é o quê? Ladrão. E, graças a Deus, eu nunca precisei pegar nada de ninguém. Imagina, político, ladrão e negro, pretinho, aqui nesse país. Tá lascado. E o samba? Continua? Como é que começou isso, Gil? Quando apareceu isso aí? Eu tinha uma ideia, começou no ano passado, no dia do meu aniversário, dia 26 de outubro, né?
Eu falei assim, vamos estrear isso aí. Eu peguei, conversei com o Neco, né, que é um artista lá, um vocalista que já toca na noite, né, aqui da Baixada Santista, e com o Vagninho, que é do Cara Metade, né. Então, vamos montar um projeto, mas não pode ter fins lucrativos pra gente. A gente acerta a banda, caso quem contratar, e o restante, quando tiver fins lucrativos, compramos cestas básicas, compramos cobertores, ajudamos quem precisa. Recentemente, uma menina precisava ir para os Estados Unidos, né? Uma dançarina precisava de uma ajuda na passagem. Fizemos um show, levantamos dinheiro, ajudamos na passagem. Então, isso que é interessante do projeto Pagode dos Caras. E surgiu porque, assim, poxa, a gente pode se reunir, juntar os amigos, tá tocando samba. Faz um evento e isso, juntou e outra finalidade. Assim, tem a finalidade, que a gente havia resenha, não se fala assim de política, ali não. É uma resenha legal e gostoso. Eu acho que sempre vai surgir algo da política, não tem jeito. Mas ali é bacana, né? O Fred já foi, né, Fred, em vários, né? É gostoso, né? Ó, tô colocando o Fred na conversa também, Fábio. Falta você ir. Quando você for, e é bacana que é pagode 90, sabe, lá de trás, tem algumas coisas atualidades, mas todo mundo gosta, né? Ontem tocamos junto com o Sampa Crio, lá em São Vicente. Meu, muito legal. Tinha pessoas que já não viam um bom tempo, falavam, meu, eu não sabia que você cantava. Eu falei, não canto, né? Aí agora... Aquela mar, eu encanto, né? Mas é brincadeiras à parte, mas é gostoso. O projeto é para ajudar o próximo. Gil, aproveitando que você citou aí, né, que você está como liderança política, né, do partido, está com o time aí, qual é a expectativa aí do que vocês vêm trabalhando? Eu estive com a Solange aqui, né, a gente se comprometeu aí com a causa das crianças especiais, vamos, né, fazer um movimento nesse sentido para ampliar aí os atendimentos, mas eu queria, né, que você falasse um pouquinho aí quais são as pautas aí que vocês vão dar maior atenção, né? Ela falou aqui um pouquinho, né, das brigas que vão sempre ter, indiferente de diferente sexo, cor e, né, e religião, mas vamos para a briga. Mas eu queria ouvir de você o que você mais vai dar direcionamento ou mais atenção, enfim, o que você mais vai buscar, não só, né, em São Vicente, mas na região de forma geral, como um braço, né, da Solange na caminhada dela. Então essa parte acaba ficando bem burocrática, né? A gente acaba trabalhando no gabinete, com a equipe, com a base, e aí tem que ir para cima, né? E a gente realmente ouvir bastante. Nós tínhamos como comprometimento de campanha políticas para as mulheres, principalmente com câncer. A Solange passou por um câncer, então isso aí, ela levantou essa bandeira e ela está fazendo com bastante afinco. Sabemos como que é a saúde para o câncer, isso não só a nível de São Paulo, mas a nível de país, mas nós queremos fazer a nossa parte, é ajudar, né? A saúde é meio complicado. Segunda coisa é a inclusão, né? A inclusão é importante, as pessoas com deficiências, seja lá qual for, mas nós queremos realmente fazer esse trabalho, é a central de Libras, que falta. Hoje você vê uma pessoa com deficiência auditiva, se ela for numa delegacia, pedir socorro médico, ela vai ter dificuldade, não se tem, então por que não tem a central de Libras? E principalmente, não foi muito, foi 3, né? Essa última que eu acho fundamental, que dá para fazer todo esse amparato, que é o terceiro setor. Vou trabalhar muito forte para o terceiro setor. As associações que nos ajudaram, as associações que têm um trabalho sério, que de alguma maneira nos ajudou, mas tem um trabalho sério, é a que faz o elo do poder, porque faz o papel que o poder público não faz. Faz o elo entre as pessoas e o poder público. Então, assim, se eu fomentar, a gente tiver um olhar de emendas para esse pessoal do terceiro setor, para essas associações, uma associação que trabalha na causa de prevenção ao câncer, eu posso muito bem destinar para lá. Sim. Naquela que realmente faz um trabalho de inclusão com pessoas com deficiência, uma outra casa. E eu fomentar o terceiro setor, eu tenho certeza que nós vamos fazer um mandato com excelência. Acho que o terceiro setor vai ser o nosso principal pilar aí nesse mandato da Solange. E nisso a Solange, ela sabe, eu sou oriundo do terceiro setor, eu tenho que falar isso sempre, tá, né? Na linha ela de sabe. Frente, né? Quando o Estado, né, dá uma falha, a omissão do Estado. E eu né? sempre falo, isso aí, poxa, tu tá no poder público, tá falando isso. O maior violador de direito é o poder público. Sim. É o maior violador de direito. Então não adianta aqui a gente ficar, eu não passo a mão. Eu sempre falo isso, não passa a mão. Então, o nosso papel é diminuir essa distância que tem de população e poder público. Tem um abismo aqui muito grande. Eu quero tentar diminuir, fazer uma pontezinha aqui para que a gente possa, devagarzinho, ir puxando um, puxando o outro, né? E vamos embora, puxa essa associação, trabalha nessa área, porque o terceiro setor é muito amplo, não é somente numa determinada área, mas, no fundo, é o social que tem que funcionar. Bacana. Gil, eu queria te agradecer, né? Acho que
Você deu uma aula mais uma vez, né? Sou fã incondicional aí do trabalho, acompanho há bastante tempo, sei o quanto você vem trabalhando, né, de forma nos bastidores aí para que as coisas aconteçam. Verdade. Tenho acompanhado também aí o Gil Som, né? o Gil Cantor, enfim. Né? Esse dia tinha uma enquetezinha lá, né? Da página, né? Toda essa movimentação. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Fica aqui também o convite para voltar sempre que tiver algum tema que você acha interessante trazer. A casa está aberta, né? Estamos à vontade. Eu queria que você deixasse aí um recado para quem acompanhou aí o nosso bate-papo. Depois a gente vai responder todo mundo, mandar mensagem, mas aqui o momento é para ouvir você e para você deixar o seu recado. Então vamos Vou olhar nessa câmera aqui, tá? Essa câmera. Hoje a minha vinda aqui nesse podcast foi realmente assim para poder contribuir com mais informações. Né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas que têm informações, elas erram pouco. E erram muito pouco mesmo. E a informação hoje foi na área da infância, da juventude, foi na área política, assim, do mandato da deputada Solange Freitas, deputada estadual Solange Freitas, e poder realmente diminuir esse espaço que tem de informação entre poder público e entre realmente a sociedade. Quando eu venho aqui, Fabiano, eu posso falar assim, eu fico muito feliz que eu coloco a minha causa, o que eu amo fazer, que é o Conselho Tutelar, que é criança e adolescente. Não tenho, assim, preferência por conselheiro A, B ou C, mas sim pelo órgão Conselho Tutelar, que me projetou para hoje eu estar ocupando esse espaço de articulação, de montar, enfim, montar partido, mas foi através do Conselho que eu surgi. Então, hoje, quando eu venho aqui, eu te agradeço de coração, quero voltar aqui mais vezes, sim, sempre eu faço questão de, quando eu recebo o convite, de estar presente, e eu falo sempre a real. Ah, mas tem conselheiros bons e tem conselheiros ruins, sim. Eu sempre falo para o conselheiro, faz um TBC, tira o bumbum da cadeira, vai escutar lá na ponta. Então, pô, o Gil é polêmico. Não é questão de ser polêmico, é de falar a realidade, porque eu já passei por lá. Então, hoje eu posso falar de vereador? Posso, que eu também já passei por lá. Hoje eu posso contar com o deputado? Posso, que eu estou lá. Então, assim, sabemos realmente aonde tocar, aonde ir, né? Sim. E eu falo uma coisa para vocês, teremos aí praticamente 4 anos pela frente trabalhando para você que está nos assistindo. Bacana. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Valeu! Valeu!